Meus queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos. E o meu desejo é que essa graça e esta paz nos sejam multiplicadas pelo perfeito conhecimento de Cristo Jesus, o ressuscitado. Só por meio do perfeito conhecimento dele, o que ele fez como homem, o que aconteceu na cruz e o que trouxe a ressurreição dele dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, só tendo esse entendimento, essa compreensão e esta sabedoria espiritual é que nós teremos graça e paz sendo multiplicadas em todo o nosso ser. Eu quero fazer uso deste áudio porque tem alguns irmãos que eu conheço que por falta ainda de entendimento, não é por maldade, é por falta de entendimento, e quero ressaltar mais uma vez o que foi dito pelo Espírito Santo na boca de Salomão, que o justo, ele é libertado pelo entendimento, e sob este novo pacto, a graça de Deus, o justo, o justificado, são todos aqueles que receberam a visitação da graça e convencidos pelo Espírito Santo do seu estado de pecado, seu estado de miserabilidade pecaminosa, de degradação, eles foram convencidos pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador e a única esperança para a sua salvação da perdição eterna. Estes que foram justificados pela fé em Cristo, por uma visitação da graça, do Espírito da graça, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esses foram regenerados porque creram em Jesus Cristo. Então, estes justificados, eles são libertados pelo entendimento. E eu sei que há muitos irmãos que ainda fortalecem, corroboram o que aconteceu ou o que se comemora no dia 31, de outubro. E, queridos, eu quero dizer para vocês que eu não vejo, no meu ponto de vista, na ótica do Espírito Santo, como alguém que tem recebido entendimento e sabedoria espiritual do Espírito Santo a respeito da graça de Deus em Cristo para nós que não somos judeus, essa reforma não trouxe muito benefício. Para mim, o que aconteceu foi uma reforma pessoal na vida de Lutero. Vejam no YouTube, vejam os comentaristas, e alguns deles são bons, são pesquisadores fiéis à história, mas o que aconteceu ali, queridos, foi apenas uma dieta de catolicismo. Se deixou o pagamento de indulgências para serem salvos, e agora Lutero entende que a salvação é pela justificação em Cristo, é pela fé em Cristo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que não foi Lutero que recebeu esse entendimento. Lutero, ele, despertado pelo Espírito Santo, lendo a carta de Paulo aos Romanos e a nós, Lutero teve essa compreensão espiritual. Mas vejam que não partiu de Lutero. Ele recebeu um despertamento espiritual do que Paulo recebeu como revelação. Queridos, não foi dada a Lutero nem a um outro nome esta graça de anunciar entre nós os gentios o Evangelho de Cristo. Foi dada a Paulo. Paulo recebeu esse apostolado. Paulo recebeu esta graça. E em momento algum nas cartas de Paulo, eu encontro Paulo se gloriando, se exaltando. Eu não encontro em ponto nenhum nas cartas de Paulo chamando para si essa idolatrização.
chamando para si, sabe, essa rendição, como ele que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo para os gentios. Eu encontro Paulo fazendo defesa do seu chamado. É diferente. Agora, não encontro Paulo reforçando ninguém fazer comemoração do que ele recebeu. Até porque, meus irmãos, depois de Paulo para cá, ninguém recebeu revelação alguma. O que nós recebemos, nós os gentios, o que nós recebemos é entendimento. O que nós recebemos é sabedoria do Espírito Santo no que Paulo recebeu como revelação. O único que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo para nós gentios foi Paulo. E eu coloco desta forma sem idolatrá-lo. Eu sei fazer a distinção e sei fazer separações. Paulo não é o meu rei, Paulo não é o meu Senhor, Paulo não é o meu Salvador, Paulo não é a minha esperança de vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas foi Paulo que recebeu do meu rei, do meu Senhor, da minha única esperança, esta graça, este apostolado. E o que eu sei a respeito da graça de Deus em Cristo e dos benefícios dessa suprema gloriosa graça, foi revelado a Paulo, meus irmãos. Nós temos que ter essa humildade, porque o que eu vejo é de Paulo para cá, olhando o conteúdo da história, é que muitos têm se levantado como se eles é que estivessem recebido esse apostolado e essa graça. Não foi não. E outra coisa, há muitas pessoas que citam Paulo, leem Paulo e falam de Paulo, mas não são fiéis totalmente ao que Paulo recebeu como revelação. Sempre tem que ter alguma coisa de si mesmos. Então, queridos, para mim, não é tempo de reforma. Para mim, é tempo de regeneração pelo Espírito Santo. Nós não podemos dar forma, ou melhor, não podemos reformar esta forma que está aí. O cristianismo, as práticas e ensinos dos movimentos evangélicos provam que nós não precisamos de reforma, precisamos é de regeneração pelo Espírito Santo. O que se fez de lá para cá, do século I, depois da partida de Paulo, o que se fez entre nós, os gentios, foi um sincretismo. O que se fez foi um híbrido. O que está aí é uma mistura de lei de Moisés, de cristianismo e de práticas e ensinos dos movimentos evangélicos. Não há quase nada da graça de Deus em Cristo para nós os gentios. Muitos poucos, meus irmãos, muitos poucos entenderam de fato o que Paulo recebeu como revelação para nós e encarnam. E se tornaram projeções desta mensagem, muitos poucos. E quando nós entendemos a graça pelo Espírito Santo dada a Paulo, e nós nos levantamos, principalmente nós, eu digo por mim que fui pastor de denominação até 2008, principalmente nós, e eu não recebi soltando pipa na laje a revelação da graça. Foram 2 anos de oração, de petição, acompanhada de muitas horas de oração no Espírito, oração em línguas para edificação pessoal. Foram 2 anos de petição. Senhor, eu quero ser cheio do perfeito conhecimento da Tua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que eu possa andar de maneira digna do Senhor. Ora, faça regularmente essa oração ao Senhor e é isso que você vai ter. Foi isso que o Cristo, em sua manifestação humana, disse na pessoa de Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á a porta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Então,
Não, meus irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Ainda que se levantem contra o que eu ensino, e só se levanta quem não tem o entendimento da graça, quem já está completamente dopado dos enganos do cristianismo e das práticas e movimentos evangélicos. Só quem está completamente com sua mente já tomada e não querem receber a graça de Deus em Cristo. Até porque não existe outro chamado entre nós, os gentios, para a salvação. Vou repetir. Não existe e não existirá outro chamado para que um gentio seja salvo pela fé em Cristo, senão pela graça. Se você não foi chamado pela graça de Cristo, não foi Deus quem te chamou, não foi a voz de Deus, foi a voz do lobo, do enganador, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Queridos, o tempo não é de reformar, o tempo é de você se analisar, o tempo é de nós fazermos reflexões, o tempo é de nós fazermos análises das nossas vidas, se de fato nós nos arrependemos dos nossos pecados, se de fato o nosso proceder, o nosso olhar, o nosso caminhar, o nosso falar acompanha ou são acompanhados de obra de arrependimento. Não existe reconciliação com Deus pela fé em Jesus Cristo sem arrependimento. O que nós precisamos é de regeneração pelo Espírito Santo, e uma vez que isso acontece, é de dependência total do senhorio do Espírito Santo como salvos nessa geração que está corrompida, uma geração que está amarrada pelos meios da internet. Então eu quero deixar essa fala simples com vocês, porque eu sei que alguns irmãos neste grupo, eles entendem que devem comemorar, exaltar e fazer ressaltos do que aconteceu na reforma. Quero lhes dizer que não podemos dar forma ou reformar esta forma que está aí. Na verdade, isto vai acabar, porque a graça de Deus em Cristo, ela será exaltada. Não há como impedir nenhum homem, nenhum projeto, nenhuma força espiritual da maldade pode impedir esta gloriosa suprema graça de ser reconhecida diante de principado e potestade. É isso que Paulo fala aos Efésios e a nós. Não há como impedir a projeção da graça de Deus em Cristo, até porque é só por meio dela que poderemos ser salvos. Então deixa essa palavra com vocês, sem ressentimento, sem nenhum tipo, de ira, sem nenhum tipo de vingança. Não, minhas palavras são puras. Minhas palavras são de alguém que nasceu de novo e que não se conforma com nada que reduza, aniquile a graça de Cristo para nós gentios ou tente colocar acréscimos nela. Acabou-se a idolatria por ídolos de bronze no século XVI. Aquele foi o grito de Lutero contra o imperador papal daquela época. Mas hoje o que se vê de idolatria no cristianismo e nos movimentos evangélicos não está no gibi, como se diz. É uma idolatria a homens, é uma idolatria a lugares com placas, a horários. Trocaram-se apenas os ídolos, mas o modus operandi é o mesmo, meus irmãos. E o viver pelo Espírito quase não se anuncia dentre esses que se dizem que são evangélicos. O Espírito Santo é conhecido como uma força, um vento, um fogo, e não como uma pessoa. Quero lhes dizer, ele é o único ministro por excelência neste novo pacto. Se não proceder do Espírito Santo, os dons e os ministérios, nada disso é de Deus, é do diabo, é do homem, é da carne. Tudo tem que passar pelo Espírito Santo, desde o novo nascimento de um salvo até o seu encontro
com o Senhor Jesus Cristo na glória, isto depende da ação poderosa, gloriosa, ajudadora, conselheira do Espírito Santo. O tempo é de reconhecimento de que o Espírito Santo é o único que pode formar Cristo em nós, o único que pode nos fazer compreender o que nos foi dado gratuitamente pelo Pai em Cristo. Respeitando Lutero, mais uma vez eu digo a vocês, não foi Lutero quem recebeu, nenhum outro recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo, foi Paulo. E Paulo, eu quero terminar com as palavras de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios e a nós, no capítulo 3. Vejam que nesse homem, meus irmãos, não se encontra nenhum tipo de arrogância. Não se encontrava em Paulo arrogância. Não se encontrava em Paulo um chamado para que ele fosse idolatrado. Ele diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pois nós, verso 9, somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É isso que Paulo diz. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Deus que dá o crescimento é que merece a honra e a glória. Então, queridos, eu não adoro a Paulo, mas coloco Paulo no seu devido lugar. Para nós, os gentios, a forma de ensino estão nas cartas de Paulo, e tudo que estiver em linha, dito pelos profetas e pelos apóstolos da circuncisão e nos livros históricos, aonde o Cristo, ainda em sua manifestação humana, traz ensinos, o que estiver em linha para nós, ou o que estiver em linha nas cartas de Paulo para nós gentios, eu estou dizendo amém, glória a Deus, e digo recebo, Senhor, tudo o que estiver em linha. Mas o que já está caducidado, o que já se tornou obsoleto, o que já passou do que foi dito pelos profetas e pelos demais apóstolos, não pode mais se encaixar, não pode ser mais forçado neste novo pacto, a graça de Deus. E hoje, o que está aí em nome de cristianismo e de movimentos evangélicos, corrente, campanha, jejum, voto, sacrifício, dízimo, batismos em águas, Santa Ceia do Senhor, que é um copinho de suco de uva maguari com um pãozinho cheio de fermento e outras coisas tantas que eu poderia citar, tudo isso é pagão, tudo isso é desnecessário, tudo isso foi acrescentado por falta de entendimento da graça de Deus em Cristo para nós os gentios. Mas eu estou crendo, estou orando, de que assim, como o Espírito Santo tem iluminado os olhos do meu entendimento, ilumine o entendimento de todos quantos forem quebrantados e pertencerem a Ele, e se contentarem apenas com o que Jesus Cristo fez na cruz e na ressurreição. Esta é minha fala. Volto a repetir. Neste tempo, nós não precisamos comemorar, não temos nem o que comemorar como reforma. Nós temos muito a lamentar, a nos quebrantar diante do Senhor, a chorar, a clamar por Ele, a suplicar por misericórdia e nos arrependermos, nos voltando somente para Cristo. Quero lhes dizer, finalizando, a graça de Cristo só pode ser vivida pelo Espírito da graça. O demais é anátema, o demais é falso. Graça e paz
a todos.